e nós vamos fazer mais uma live da série Psicomotricidade por Vários Ângulos. E hoje nós vamos falar sobre psicomotricidade. É para mim? E aqui hoje nós vamos falar sobre psicomotricidade para mim a nível de campo de trabalho, a nível de profissional. Então, nós não vamos falar hoje de uma psicomotricidade informal, aquela feita por educadores que não são profissionais, mas que trabalham em ONGs, por exemplo. Nós não vamos falar hoje de pais, de mães. Nós vamos estar direcionados, focados mais na psicomotricidade profissional, naquela pessoa que é formada e tem uma especialização ou quer ter uma especialização em psicomotricidade. Mas de quais profissionais nós estamos falando aqui, né? Quais profissionais especialistas em psicomotricidade que nós estamos falando? São aqueles profissionais que cuidam, que tratam da saúde física e da saúde mental. Então, mais especificamente, nós temos os profissionais de educação física, professores da educação infantil, da educação especial, professores de artes, pedagogos e psicopedagogos, psicólogos, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, arteterapeutas e terapeutas corporais. Só para citar alguns aí. Para se a gente pudesse resumir esses profissionais, a gente poderia falar assim: profissional de educação física, pedagogo, psicopedagogo e terapeutas. Então, são esses que a gente tem essa visão desses profissionais que podem trabalhar como especialistas em psicomotricidade. Muito bem. Eu estava vendo esses dias na internet aí, e eu pude ver um comentário muito interessante que nos leva a pensar sobre o perfil desse profissional que tem na psicomotricidade a sua principal estratégia de intervenção, a sua especialidade profissional. E olha só que interessante uma observação que um rapaz fez falando sobre psicopedagogia. Ele falou o seguinte: a vontade de fazer pedagogia e trabalhar com psicopedagogia. Gosto muito dessa área e quero poder atuar nessa área. Não me vejo professor, mas me vejo ajudando e contribuindo para a melhora das crianças. Olha só que interessante. Esse rapaz, ele quer fazer pedagogia, ele tem interesse na pedagogia devido à psicopedagogia. E o que ele está pensando aqui? Eu não me vejo como professor, mas me vejo ajudando essas crianças. Outro dia nós fizemos uma live onde nós falamos sobre o profissional terapeuta, aquele terapeuta nato, que nasce já com esse anseio de ajudar. E aqui o que ele está falando é isso, que ele não se vê como professor, mas se vê como um psicopedagogo ajudando crianças, provavelmente crianças com dificuldades de aprendizagem. Mas, de qualquer forma, ele não se vê um professor, que a gente poderia chamar de um professor ensinador, mas de um professor terapeuta, que é aquele que cuida do corpo e da alma do indivíduo. E teve uma moça que completou esse pensamento. Ela disse o seguinte: penso exatamente dessa forma. É ir além da sala de aula. Curso pedagogia no momento. Então, ela está fazendo pedagogia, mas ela está pensando numa atuação não de sala de aula propriamente dita, mas
de fazer esse atendimento terapêutico através da psicopedagogia. A psicopedagogia, eu vejo assim que é uma área de trabalho profissional que está bem próximo, ou melhor, ele já está bem assim, consciente do seu papel, que tem tudo a ver com a nossa própria atuação enquanto especialista em psicomotricidade, enquanto a nossa abordagem terapêutica, nossa abordagem psicoterapêutica. Muito bem. E para responder essa pergunta, se a psicomotricidade é para mim, profissional, né? Quando eu profissional me pergunto, a psicomotricidade é para mim? Nós vamos precisar aí definir a psicomotricidade para começar a nossa reflexão. Então, como nós já sabemos, mas eu vou repetir aqui que é importante, psicomotricidade é uma área de estudo, pesquisa, observação e intervenção do movimento corporal. Esse pedacinho aqui é extremamente importante, ó. Psicomotricidade é uma área de estudo, pesquisa, mas observação e intervenção do movimento corporal, como mediador entre os mundos interno e externo do ser humano. Então, as palavras-chave da psicomotricidade, quais seriam? Nós poderíamos dizer que a primeira palavra-chave é de relação. Então, qual a relação do movimento corporal com o desenvolvimento integral do indivíduo? Qual a relação do movimento corporal com o mundo interno? Qual a relação do movimento corporal com o mundo externo do indivíduo? O mundo interno é o nosso corpo, nossa psique, nosso centro, e o mundo externo é tudo que está fora, as outras pessoas, os animais, as coisas manufaturadas pelos homens, os sistemas culturais, tudo está fora da gente. O universo físico está fora da gente. Nessa concepção, nessa forma de pensar. Então, a relação aí é uma palavra-chave. Mundo interno e mundo externo, corpo humano em movimento, né? Evidentemente, nós estamos falando em psicomotricidade, é movimento, é o ser humano em movimento. E estratégia de intervenção e observação. Então, quando a gente fala assim, intervir através do movimento corporal, nós estamos pensando que a nossa intervenção é justamente através do estímulo do movimento corporal. Essa é a principal estratégia de intervenção da psicomotricidade. E observação. Então, nós estimulamos o movimento corporal como forma de promover um desenvolvimento integral do indivíduo, mas também observamos o movimento do nosso aluno, do indivíduo que é nosso aluno, que é nosso assistido. Através dessa observação é que nós vamos conhecer esse indivíduo. E esse movimento que todos nós fazemos, eles carregam dentro de si uma linguagem consciente e inconsciente. Por isso é uma linguagem simbólica. Então, nós chamamos também de movimento simbólico ou movimento expressivo, onde me expresso, é uma linguagem. Eu falo uma série de coisas sobre eu mesmo através do meu movimento, dos meus gestos, da minha fala, da minha expressão facial. Então, eu observando o indivíduo, eu vou começar a conhecê-lo melhor. Eu, enquanto profissional da psicomotricidade, devo estar atento a observar esse movimento expressivo, esse movimento simbólico, para poder melhor entender esse indivíduo e, a partir daí, melhor poder intervir para fomentar, para facilitar, para promover o seu desenvolvimento integral. Então, essa é a definição de psicomotricidade. Uma pergunta muito interessante. A Ive Astrid aqui, boa noite. Ive está falando aqui da Suíça, né? Muito bom. Nós temos aí uma audiência internacional.
Então, o que nós temos aqui? Uma pergunta que surge. Qualquer trabalho que tenha um movimento corporal, eu poderia dizer que esse trabalho é um trabalho psicomotor? Porque se nós formos avaliar bem, é muito difícil você achar um trabalho profissional que não tenha movimento corporal, né? Então, todo trabalho é psicomotor? Então, na verdade, essa que nós estamos perguntando, o que tipificaria, o que caracterizaria um trabalho psicomotor? Então, coloquei aqui 4 aspectos que tipificariam um trabalho psicomotor. Primeiro, é uma visão de mundo sistêmica. Se nós tivermos uma visão de mundo mecanicista, onde as coisas são vistas, todas as coisas do universo são vistas como partes separadas, nós não vamos ter um trabalho psicomotor, porque nós não vamos entender e não vamos fazer a relação entre o movimento corporal e o indivíduo como um todo. Então, nós teríamos, por exemplo, olharíamos para o corpo separado da psique. Olharíamos para o indivíduo separado do todo. Nós não identificaríamos os nexos existentes entre o corpo-movimento, e o pensamento, e o sentimento, e as sensações, a intuição, e todas as faculdades psíquicas que a gente poderia estar elencando, e muitas outras que a gente está ainda para descobrir, para desvelar, né, essa grandiosa e misteriosa alma humana. Então, essa visão sistêmica é fundamental, porque nós vamos ver o indivíduo de forma integral, nós vamos ver o corpo integrado com a mente, integrado com a psique, integrado com o centro, integrado com o mundo interno, com o mundo externo. Isso significa que tudo está conectado, tudo está interdependente. Então, um pensamento meu me afeta com mais força eu mesmo, mas também afeta o outro e afeta o universo como um todo. Porque o universo é um sistema, é uma totalidade. Então, ele tem o seu movimento. Tudo que está no universo faz uma interferência, está interconectado e oferece um tipo de interferência, às vezes maior, às vezes menor, na totalidade. Outra coisa que tipificaria um trabalho psicomotor seria o seu objetivo. Então, qual seria o objetivo do trabalho? Se nós não temos um objetivo, nós não temos nada. Se nós não sabemos para onde queremos chegar, então qualquer coisa serve. Então, além da visão de mundo, um objetivo claro. O objetivo do nosso trabalho psicomotor é promover o desenvolvimento integral do indivíduo. É a individuação. A individuação é um termo que nós usamos, que nós importamos da psicologia analítica do Carl Gustav Jung. Então, para que fique mais claro nas suas particularidades o que seria se promover esse desenvolvimento integral do indivíduo, a gente poderia recorrer ao processo de individuação, que nós estamos querendo dizer a mesma coisa. Então, nós temos aí o que tipificaria o trabalho psicomotor. Primeiro, a visão de mundo, visão de mundo sistêmica, holográfica. 2, objetivo. 3, tem que ter movimento psicomotor. Olha só, eu não falei que tem que ter movimento motor. Eu falei que tem que ter movimento psicomotor. Isso faz uma grande diferença. O que nós estamos querendo dizer com uma atividade tem que ter movimento psicomotor? Tem o movimento corporal
e tem um movimento psíquico, porque o indivíduo se movimenta como um todo. Você imagina que quando nós estamos fazendo um trabalho psicomotor, o indivíduo está em movimento, o sistema indivíduo está em movimento. O corpo é mais fácil a gente observar e visualizar o corpo em movimento. Se nós temos um aluno, uma criança, e ela está correndo, se ela se dispõe a brincar no playground, se ela pula na cama elástica, a gente olha, a gente vê nitidamente que o corpo aquele indivíduo que se expressa através daquele corpo, e aquele corpo está em movimento. Mas a psique também está em movimento, porque o sistema está movimentando. Então, a psique em movimento influencia aquele corpo em movimento. Inclusive, nós queremos observar esse movimento para começar a entender, começar a observar e ter, assim, dicas de como que está movimentando aquela psique. Ou seja, como está movimentando o indivíduo como um todo. Então, nós temos um movimento corporal que é um reflexo do movimento psíquico. É o indivíduo inteiro se movimentando. Então, isso é muito importante. Então, nós temos ali, de novo, dois aspectos. O movimento expressivo ou simbólico, que é o indivíduo se expressando através do movimento corporal. Para o profissional psicomotricista, nesse momento, é extremamente importante a observação, eu estar atento àquele indivíduo, observando o que ele está fazendo, para poder entendê-lo melhor, e promover a intervenção. Então, uma coisa é a expressão, movimento expressivo, simbólico, que vem de dentro para fora. E outra coisa é a minha intervenção, que pode ser feita de duas maneiras, vamos chamar assim. Didaticamente, vamos falar assim. Eu posso estimular o indivíduo a desenvolver alguma atividade somente colocando aquele indivíduo ou indo com aquele indivíduo num ambiente que o próprio ambiente vai gerar estímulos para que o aluno desenvolva seus movimentos. Por exemplo, um exemplo prático. Eu estou com meu aluno e vou com ele num playground. Ele vai olhar lá, vai ver um monte de coisas. Ele vai escolher as atividades que ele quer fazer. E eu vou observar. Ou, então, se eu estiver numa sala de aula, eu coloco elementos nessa sala de aula que vão gerar movimentos. Por exemplo, posso colocar alguns jogos, posso colocar umas bolinhas, posso colocar um arco. Aí vai da estrutura da sala, o que eu tenho condições de colocar coisas ali, que vão gerar estímulos para aquela criança, para aquele indivíduo, ir lá e vivenciar uma experiência com aquele objeto que vai ter, nessa experiência, todo um movimento psicomotor. E essa é uma forma, antes de passar para frente, essa é uma forma que é o ambiente gera estímulos, então o psicomotricista não precisa nem estar muito preocupado ali em fazer coisas, em orientar, né? E a outra é realmente quando o psicomotricista ele oferece algum estímulo. Então, vamos imaginar o seguinte: eu estou observando meu aluno, de repente ele está super concentrado naquela atividade. Eu observo. Eu deixo ele curtir aquilo, porque esse curtir que eu estou falando, na verdade, o que é? Ele está entrando em harmonia com ele mesmo, porque ele está concentrado naquela atividade que lhe dá prazer. E nisso faz com que corpo, psique e centro entrem em harmonia, em sintonia. E isso aí é extremamente importante que isso aconteça. Isso é muito produtivo. Então, ali, nós só observamos. Vai chegar um momento que, de repente, a gente vai achar que é interessante
eu propor alguma coisa, sugerir alguma coisa. Daí, a gente sugere, como forma dele começar a desenvolver. Tem crianças, por exemplo, que são muito tímidas, tal, então você dá uma ideia de um movimento, e depois ela faz aquele, daí você pede para ela criar um outro, e ela não tem ideia, você demonstra alguma coisa e assim vai, e aí ela vai entendendo a dinâmica que você está propondo e ela vai desenvolvendo, daí é uma linguagem, é uma história que ela vai contar através do movimento corporal. Muito bem. Eu não estava pensando em falar isso, mas me veio na cabeça agora, eu vou falar. Nós tínhamos um aluno de 5 anos de idade, que era síndrome de Down, ele não falava, ele não escrevia e não sabia ler. Ele chegou para a gente e nós começamos a atender esse aluno com o nosso método, porque a nossa abordagem, o nosso método faz todo um contexto. E daí ele por si, ele gostava de futebol, ele começou a fazer umas jogadas e começou a imitar jogador de futebol que tirava a camisa quando marcava o gol. E a gente estimulando ele a desenvolver aquele personagem, a exercitar aquele personagem. Conforme a coisa foi andando, ele começou a querer organizar o espaço. Então ele chegava assim: não, você fica aqui, você fica ali. Daí ele pegava a bola, colocava a bola aqui. Então, na cabeça dele, ele foi organizando alguma coisa, uma história, uma psicodramatização ali. E como ele não falava, ele fazia alguns sons assim. Daí a gente foi falando aos poucos: ah, bola. Ah, você quer que eu fique aqui? É assim? Daí ele foi se esforçando, inclusive, em querer se comunicar, porque ele estava fazendo aquilo que ele queria. Aquela história que ele estava contando de forma psicomotora, nós fomos deixando ele fazer isso. E a coisa foi andando. E no final da história, depois de muitos atendimentos e tal, o que aconteceu? Ele acabou, e outras técnicas que a gente usa dentro do nosso método, ele acabou começando a falar as primeiras palavras, de repente começou a falar e começou a ler e a escrever. Para a gente ver assim que tudo isso que eu falei aqui, visão de mundo, objetivo, movimento psicomotor e método, que vai fazer um trabalho ser considerado um trabalho psicomotor. Alguém poderia falar assim: ah, mas o meu aluno, ele não faz nenhum movimento. Eu tenho um aluno que não faz nenhum movimento. Bom, primeiro, que isso não é verdade. Um aluno sempre faz algum tipo de movimento. Por mais limitado que uma pessoa possa estar, em termos de movimentos corporais, algum tipo de movimento ela faz. Mas se ela não faz, nosso movimento assim, ela não consegue se mexer, nós fazemos um movimento com ela. Então, por exemplo, a gente coloca a criança no balanço e balança com ela. Nós corremos com a cadeira de rodas. Então, ela tem aquela vivência. Ela, como um todo, se movimentando no espaço e nós junto com ela. A gente entra com essa criança, com esse adulto na piscina. A vivência na piscina é extremamente interessante e diferente.
de uma vivência que não seja na piscina, no meio líquido. Então, é uma vivência, uma experiência, um conhecimento, uma série de estímulos diferentes. Nós podemos andar a cavalo com esse aluno que tem movimentos mais severos. Nós tínhamos um aluno, por exemplo, que ele não tinha movimento nas pernas. E daí nós colocávamos num cavalo e é lógico que tem todas umas técnicas e cuidados, e com segurança e tudo mais, né? Mas a gente deixava a rédea na mão dele. Então, você veja, uma criança que ela está sempre acostumada, sempre alguém levando ela de cadeira de rodas. De repente, ela está sentada num cavalo. As pernas do cavalo são as pernas da criança. E ela dirige, ela vai para a direita ou para a esquerda, ou ela para ou ela vai para frente, segundo a própria vontade dela. E não de alguém que está sempre empurrando a cadeira de rodas. Então, isso aí é muito interessante e muito importante. Então, se a criança não faz movimento, ou tem poucos movimentos, nós já vimos que nenhum movimento é possível achar alguém na cadeira de rodas. Uma cama elástica, nem que for para pôr deitado na cama elástica e fazer um movimento suave, mas ela vai fazer o movimento. Ela vai sentir, ter aquela vivência. Colocar a criança num bote e colocar esse bote numa piscina. Tudo isso que eu estou falando nós já fizemos, né? Não é invenção. E é muito interessante. Spencer, professor Spencer, boa noite, obrigado pela presença. Professora Mel, muito obrigado. Muito obrigado, professora Mel, nossa professora fantástica. Muito bom contar com a sua presença. Quais são as características da intervenção psicomotora de cada profissional? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é importante para que cada profissional se veja como especialista em psicomotricidade. Então, se tiver essas 4 características que nós falamos, visão de mundo sistêmica, objetivo, movimento psicomotor e método, cada um desses profissionais o trabalho de cada um desses profissionais pode ser tipificado como um trabalho psicomotor. Então, agora nós vamos dar uma olhada rapidamente assim. Quais seriam as características de cada profissional em relação ao espaço físico, à atmosfera psíquica, a que movimento estamos falando, quais são as possibilidades e viabilidades dentro do espaço físico que cada profissional dispõe, o método e técnicas. Muito bem. Vamos ler. Profissional de educação física, pedagogo, psicopedagogo e terapeuta. O terapeuta, nós estamos envolvendo todos aqueles que nós falamos no começo lá, que é o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o médico, o enfermeiro, todos aqueles que nós falamos no começo, o arte-terapeuta, o terapeuta corporal, enfim. O espaço físico. Quais são as possibilidades e viabilidades de movimento para o profissional de educação física? Olha só, nós achamos e gostamos, e eu particularmente, eu já fiz em muitos espaços, já desenvolvi o nosso trabalho em vários espaços, bem diferentes uns dos outros. E, conforme a minha experiência, eu posso dizer que o espaço mais rico de movimentos é o clube social. O clube social é um lugar amplo. Tem lugar aberto e lugar fechado. Tem lugar junto à natureza e tem salas. Tem salas de diversos tamanhos. Então, nós temos uma sala de ginástica, uma sala de dança,
A sala de dança geralmente tem espelhos. Muito interessante. Você fazer o movimento corporal com o seu aluno aliás, movimento corporal só não, o movimento psicomotor diante de um espelho. Porque só o fato de eu estar diante do espelho, eu vou estar provocando um ajuste entre o movimento, a minha percepção do movimento e a minha psique, meu mundo interno. Tem gente que gosta de falar de... Eu não gosto de falar de diagnóstico clínico, porque nós não usamos o método clínico. Nós gostamos de falar de caracterização do aluno. Mas, por exemplo, para quem gosta de trabalhar com diagnóstico clínico, essas atividades, para quem é diagnosticado com dislexia, é extremamente valiosa. Você veja que quando eu estou de frente ao espelho, eu levanto minha mão aqui, minha mão direita, e eu vejo a imagem refletida. E aí eu vou entendendo como é que funciona esse espelhamento, esse ajuste. Então é muito interessante. Nós cansamos de fazer isso. Às vezes você faz atividade só na sala que tem um espelho. Só assim. Você está fazendo atividade lá, mas o espelho tá quietinho lá. Então, a criança vai para lá e para cá, pega o que você está fazendo, faz o que está fazendo, e ela vai olhando. Não precisa ser assim, ó, vamos olhar no espelho, vamos fazer. Ela já vai fazendo esse ajuste normalmente, naturalmente. Só o fato de você estar numa sala com espelho, que tenha espelho. Então, tem muitas salas, tem um ginásio, por exemplo, se o espaço tiver um ginásio, o ginásio é muito grande. O ginásio tem escadas. Muitas vezes eu vi assim de pessoas que trabalham, como nós, com educação especial, e quando você fala assim, vamos fazer um trabalho com educação especial. Daí a pessoa fala assim, aqui não dá porque tem escada. Olha só, cada indivíduo é indivíduo. Então, tem muitos alunos que são considerados como especiais que não tem problema nenhum de subir escada. Aliás, nós usamos a escada como uma forma de você estar vivenciando essa experiência psicomotora de subir e descer a escada. Então, a escada é muito interessante. Muitas vezes você vai numa clínica e não tem nada demais. Isso é bacana também. E tem uma escadinha, né, de uns 3, 4 degraus, onde a criança sobe e desce, por exemplo, né? E, de repente, você está num espaço que tem uma arquibancada. A arquibancada tem a escadinha, que você sobe, desce, e tem aqui onde você senta, que são degraus altos. Então, tudo isso aí dependendo do indivíduo, dependendo do momento, dependendo das condições, pode ser um equipamento extremamente interessante para a gente promover a nossa atividade psicomotora. Então, alguns vê na escada um impedimento, vê na escada aquilo que nós chamamos de barreira arquitetônica. Mas não é assim, precisa ter um pouquinho de calma. De repente, a escada é um excelente equipamento. E a gente deve observar bem que subir a escada é diferente de descer a escada. Então, se você tem uma escada, no mínimo, você tem 2 tipos de movimentos psicomotores interessantes. Um de subir a escada e outro de descer a escada. Porque a hora que você vai subir a escada, você fica com a sensação que se você tropeçar, você cai ali
é uma queda pequena. Então, muitas vezes, a pessoa até sobe a escada meio displicentemente, porque sabe que se não tem problema, está acalmando o corrimão, vai subindo, nem presta atenção e tal. Mas se for descer, já é mais complicado. Porque se cair descendo, vai rolar lá para baixo. Aí pode machucar, e machucar grave. Então, toma mais cuidado. Então, por exemplo, nós, como profissionais de psicomotricidade, a postura nossa, inclusive em relação à segurança, inclusive em relação ao apoio ao aluno, é diferente quando nós estamos subindo e quando nós estamos descendo a escada. Então, no clube tem isso, tem rampas, rampa de grama, das mais variadas inclinações. Tudo isso nossa, é muito bacana. Tem quadra de areia, tem campo de futebol de areia, tem quadra que é de piso, tem quadra coberta, quadra aberta, a relação espacial é totalmente diferente de um lugar desse do outro, né? Tem piscina. Então, por exemplo, tem um clube que tem uma piscina, o espaço da piscina, não só dentro da água, mas o espaço da piscina é um espaço muito interessante para a gente desenvolver muitas atividades lá, inclusive o espaço da piscina, né? O espaço da piscina é muito. Por exemplo, se você está num dia de calor, é óbvio que vai ser gostoso entrar na piscina. E você está num espaço que tem a piscina, você está lá, está quente, a criança quer ir. Por que não? Então, às vezes, o professor de educação física, o profissional de educação física, tem mais essa habilidade, tem essa afinidade com certos equipamentos que favorecem o trabalho psicomotor do profissional de educação física. Bom, enfim, tem uma série de espaços ali no clube que podem ser usados, como outros também, como academia, né? Academia. Academia, às vezes tem academia de musculação. Evidentemente que nós não vamos fazer musculação com o nosso aluno, mas eu posso fazer vivências com os equipamentos, eu posso fazer vivências na academia, que é diferente de uma vivência na sala de ginástica, é diferente no restaurante, na cantina, que também é um espaço muito interessante. Tem o vestiário, tem chuveiro, tem uma outra vivência muito interessante. Nós tivemos assim umas experiências muito interessantes com alunos chamados, assim, considerados com conduta atípica de autismo, no chuveiro do banheiro. Abria, fechava, abria, olhava, punha a mão, abria o outro, abria todos, né? E a gente está ali, observando, né? Muito interessante. Bom, então a gente tem uma possibilidade, uma gama muito grande aí, no caso do profissional de educação física, em relação aos espaços, né? Tem a casa do aluno, se for um personal, tem uma praça pública, enfim, tem muitos espaços que dá para desenvolver as atividades. Antes de passar para o próximo, eu queria falar só mais uma coisa que eu acho extremamente importante. Num clube social, nós temos natureza. E a natureza, então, tem árvores, tem grama, tem terra, tem vento, eu consigo olhar o céu. Quem mora muito na cidade, a gente não consegue enxergar mais o céu, né? A gente enxerga os prédios só.
Então, essa convivência, essa proximidade com a natureza, ajuda a nos harmonizar. Então, por exemplo, o aluno nosso, e nós também, estando próximo da natureza, a natureza está em mais harmonia com o todo que a gente, ela ajuda a nos harmonizar. Então, existe uma atmosfera psíquica que ela envolve o indivíduo, a natureza envolve o indivíduo com a sua harmonia e nos ajuda a melhor nos harmonizar. Então, se nós temos uma atividade junto à natureza, ela vai ter mais esse componente interessante que uma atividade que não tenha essa proximidade com a natureza. Professora Andréia Monteiro, saudades mesmo, trabalhamos juntos, profissional de educação física. Andréia Gianotto, boa noite, Andréia. Andréia é psicopedagoga. A Andréia tem um carinho muito grande por ela, Andréia Gianotto. Eu não falei isso até o momento, estava esperando uma oportunidade de falar assim em público, né? Que ela foi a primeira aluna do nosso curso. O curso estava bem no comecinho, ela foi a primeira aluna. André, muito obrigado, viu, André? Muito carinho por você, inclusive por ser nossa primeira aluna do curso, né? Bacana. Daí nós vamos falar agora um pouquinho do pedagogo, do espaço físico do pedagogo. Então, um espaço assim mais que a gente fala no pedagogo vem o espaço da sala de aula de uma escola. Então, a sala de aula da escola, ela é uma sala muito interessante para desenvolver atividades psicomotoras. Aliás, já é desenvolvido trabalhos motores que envolvem a psicomotricidade. É que nós falamos, para quem chegou agora, como que nós tipificamos uma atividade psicomotora. Então, pode ser que uma atividade feita na sala de aula, segundo os nossos critérios, não seja tipificada como um trabalho psicomotor. Mas são os trabalhos que envolvem a psique e o movimento corporal. Mas isso não necessariamente garante, na nossa perspectiva, que esse trabalho seja considerado um trabalho psicomotor. Vou voltar aqui. O que tipificaria um trabalho psicomotor? Visão de mundo sistêmica, objetivo, precisa ter um objetivo, movimento psicomotor, que envolve observação e intervenção, envolve o movimento expressivo e intervenção. E o método, precisa ter um método, né? Se não tiver um método nenhum. Então, na sala de aula, nós temos bastante atividades que poderiam ser consideradas psicomotoras, como, por exemplo, ler. Quando você lê, né? Você faz o movimento com os olhos, se você ler em voz alta, você está fazendo toda uma articulação de fonação. Nós escrevemos, né, com as mãos, segurando o lápis, né, a caneta. Tem toda uma organização aí e tal, que tem tudo para ser um trabalho psicomotor. Tem escolas que têm o seu espaço fora da sala, né? Mas antes de falar da sala, antes fora da sala, tem a sala Montessori, né? Que não poderia deixar de falar, né? Que é uma sala estruturada para o movimento corporal. As atividades já estão lá, é um outro método, é o método Montessori. Quando eu fui fazer um curso, isso há muitos anos atrás, de aperfeiçoamento no método Montessori, eu me lembro que a primeira coisa que a professora falou foi a seguinte: o método Montessori é essencialmente um método de movimento corporal. E eu ali assistindo a aula, eu fervi por dentro, né? Eu falei, nossa,
comecei a ver, falei, caramba, eu só não entendo até hoje porque a Maria Montessori, quando se fala em psicomotricidade, que ninguém cita o nome da Maria Montessori, que foi, do meu ponto de vista, uma das maiores psicomotricistas que nós tivemos nesse mundo. E ninguém alia a psicomotricidade com a Maria Montessori. Nós aliamos, viu? Bom, então tem o playground da escola, tem a parte fora da sala de aula. Tem escolas que têm horta, tem a escola infantil, geralmente, né, tem uns equipamentos um pouco diferenciados. E também tem estudos do meio, que você sai da escola e vai em outros ambientes, fazer outras atividades. Isso é muito legal. Eu me lembro, assim, é que não é muito da nossa cultura o estudo do meio, mas é muito bacana. Eu me lembro, assim, que uma vez eu estava trabalhando numa instituição que atendia somente pessoas com conduta típica de autismo. Antigamente, ainda resiste, mas antigamente existia essa ideia. Não é só essa ideia. É assim, os pais de alunos que tinham características parecidas, por exemplo, síndrome de Down se encontravam com os pais de síndrome de Down, os conduta típica de autismo, conduta típica de autismo, e não tinha escola para colocar seus filhos, daí eles criavam uma associação e colocavam lá os seus filhos para terem o atendimento deles. Então foi criando porque a inclusão social não existia e hoje diríamos que precisava melhorar muito. Ainda não existe a inclusão social plena, inclusão escolar, desculpa. Mas nessa ONG que eu trabalhava, nessa associação de pessoas com conduta típica de autismo, tinha salinhas pequenas e tinha que fazer o atendimento lá. Então, as pedagogas faziam atendimento lá e ficavam satisfeitas, né, com esse espaço. Mas eu cheguei lá e falei, não é possível. Em frente à instituição, tinha um campo de futebol maravilhoso, enorme, um gramado maravilhoso. Daí eu peguei, pedi autorização se eu podia levar meus alunos, que atendimento individual, eu levava lá, né? Recebi a autorização e comecei a levar os alunos nesse espaço. E comecei a desenvolver o trabalho lá, nesse espaço amplo. E um dia, e eles gostavam, evidentemente, né? E começava a dar resultado. E um dia eu cheguei lá na instituição, falei, ué, cadê o pessoal daqui? Daí falou, todo mundo foi para o campo de futebol. Eu falei, não acredito. Eu não acredito que a instituição inteira foi lá para o campo de futebol com os alunos? Foi. Eu falei, que maravilha. Fui lá, né? A hora que eu chego lá, tinha um banco comprido, todos os alunos sentados no banco, e as professoras de pé olhando para os alunos. A hora que um aluno levantar, você imagina, você coloca um aluno, até tem uma frase que eu falei uma vez, e uma professora amiga nossa achou que eu falei uma sacada, porque eu falei o seguinte, antes de ser autista, o fulano é uma criança. Então a pessoa olha para a criança e vê um autista. Eu falei, não, você olha para a criança e vê uma criança com conduta típica de autismo. Uma criança que tem um nome. E daí você imagina, você coloca um monte de criança diante de um gramado maravilhoso, sentada. A hora que ela levanta, ela quer correr, vem a professora e obriga ela a ficar sentada. Então, assim, como se diz? É a nossa cultura, né? Por isso que o nosso trabalho, de certa forma, é inovador. Não é porque a gente está fazendo uma coisa de ponta cabeça.
É porque parece que é fora, às vezes muito fora, de uma cultura aí que resiste e quer resistir aos padrões já consolidados. Bom, vamos lá. O psicopedagogo. Viu, André? O psicopedagogo, eu acho que é o que está, falei no começo, é assim, mais encaixado na nossa proposta. O psicopedagogo já é psicomotricista e já tem essa visão de atendimento, de terapêutico, de psicoterapêutico, psicoterapeuta. Então, o psicopedagogo já tem esse perfil, né? Muitas vezes, o profissional de educação física, ele tem, mas ele não sabe ainda. Mas o psicopedagogo, ele já... Porque, inclusive, a psicopedagogia, pelo menos ainda hoje no Brasil, é a nível de pós-graduação, né? Então, o cara já deu uma caminhada, né? E ele quer fazer atendimento daqueles casos mais difíceis. Então, o profissional de educação física, muitas vezes que ele se aproxima da educação especial, né, da educação infantil, esse aí também já tem mais esse perfil de psicoterapeuta, de psicomotricista terapeuta. Você me ajuda aí, você me diz aí quais são os espaços de atendimento do psicopedagogo, mas a clínica e outros espaços, né? Então, por exemplo, se a clínica tem uma praça em frente, ela pode caminhar para a praça e fazer um atendimento na praça, né? Mas normalmente é na clínica, né? Essa é dentro da nossa cultura atual. Professora Márcia Castro, boa noite. Muito obrigado pela presença. E o terapeuta? O terapeuta é na clínica também e vivências em outros espaços. É isso mesmo, Maria Amélia, sair do padrão, né? Sair do padrão. E nós estamos passando por um momento de transição planetária que o que nós estamos acontecendo com todos nós agora, nós estamos saindo do padrão. Então, eu vejo assim que são indícios, são sinais que nós temos tendo de novos tempos, de uma terra nova, de uma educação nova e de uma intervenção psicomotora nova, né? Eu ainda acho que a psicomotricidade, o professor vai, a tendência, eu vou fazer uma profecia aqui, né? A tendência do professor ir caminhando para o perfil de professor terapeuta. Professor psicomotricista terapeuta. Principalmente para educação infantil, né? Principalmente. Bom, vamos lá. Atmosfera psíquica. Junto com o espaço físico, a atmosfera psíquica é fundamental. Não adianta eu estar num lugar lindo, maravilhoso, né? Prazeroso, se eu, enquanto profissional, transformo a vida do meu aluno no inferno. Se eu estou revoltado, estou com raiva, cara feia, entendeu? Daqui a pouco você imagina, faço uma pergunta para você. Você vai sair da sua casa para fazer uma atividade em um lugar. Você, nós, professores, você chega lá, encontra uma pessoa emburrada, sabe, para baixo. Não sei se sou eu, mas eu acho que não tem muito estímulo para sair de casa. Agora, se você sai, é bem recebido. Aliás, esse é um depoimento bastante recorrente das mães dos nossos alunos, que nós recebemos bem os alunos. O nosso trabalho começa a hora que a gente coloca os olhos no aluno. Então, ali começou. Então, a gente vai em direção ao aluno, recebe o aluno, acolhe o aluno. Isso aí é fundamental. Então,
A atmosfera psíquica, por exemplo, de um clube social, olha que interessante, é uma atmosfera de recreação, porque as pessoas vão para o clube para uma recreação, para encontrar com os amigos, para tomar um sol, para jogar alguma coisa, para fazer um esporte. É recreativo. Então, essa atmosfera que nós, enquanto profissionais, criamos, junta com essa atmosfera que já é própria do espaço clube social, nos ajuda bastante com os nossos alunos. Já a escola, por exemplo, ela tem um ambiente educacional, que nem sempre é um ambiente, né? Muitas vezes é um ambiente tenso, tem escolas que são melhores e escolas que são muito ruins. Eu já tive experiência em escolas muito ruins, inclusive. Mas o que eu quero chamar a atenção, eu não estou querendo fazer crítica a nada. Estou querendo chamar a atenção da importância da atmosfera psíquica do lugar e que nós promovemos na nossa intervenção, já que nós temos uma visão sistêmica, que a base do nosso relacionamento está entre professor e aluno. Então, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eles vão afetar diretamente os resultados da minha intervenção. Eu estava relendo, né, um livro do Jung agora, chama Prática da Psicoterapia. E ele fala no livro que uma das coisas mais importantes da prática da psicoterapia é a personalidade do psicoterapeuta. Por isso que nós, e os psicoterapeutas de forma geral, buscam o autoaperfeiçoamento, o autoconhecimento, resolver os seus próprios conflitos, para não projetar nos seus alunos os seus próprios problemas. Então, faz parte da atmosfera psíquica eu estar bem, eu buscar estar bem. O psicopedagogo já é um ambiente clínico. André, você me ajuda aqui. Eu vou falar da minha percepção. Muitas vezes o ambiente clínico, não sei se tanto do psicopedagogo, talvez não. Agora estou falando da minha percepção, não estou falando, não fiz uma pesquisa, nada. Como do terapeuta, o terapeuta eu posso dizer que, assim, com mais segurança, que do terapeuta, ele normalmente, via de regra, ele é tido como um doente que precisa ser tratado. Então, só esse pensamento que está na cabeça do terapeuta, porque ele trabalha com diagnóstico, ele trabalha com doenças, estão mudando, tem novas abordagens, né? Graças a Deus. Mas quando a gente tem assim, eu olho para o meu aluno, eu vejo nele um CID, sabe o que é CID? Código Internacional das Doenças. Eu olho o meu aluno, eu vejo um aluno com distúrbio de aprendizagem. Eu olho o meu aluno, eu vejo nele, eu olho para ele e falo assim, na minha cabeça eu penso assim, chegou um síndrome de Down, chegou um autista, chegou uma doença, já muda. E então, assim, eu vejo que está tendo mudanças também nesse aspecto, mas esse ambiente clínico, onde tem muito assim, psiquicamente, mentalmente, essa questão da doença está muito em evidência, eu não considero que seja uma coisa favorável, muito favorável à cura, como é no ambiente, por exemplo, de recreação, né, de alegria, que nós estamos ligados em todas essas coisas, né?
os pontos positivos e negativos do nosso aluno, mas nós estamos ali, de repente, atendendo o aluno de shorts, disposto a entrar na piscina, disposto a rolar na areia. Então, a gente vai construindo uma atmosfera psíquica, junto com a física, que começa a fazer muita diferença nos resultados, né? Bom, vamos lá. Ó, de novo, eu não estou falando mal nem criticando. Isso aqui é uma coisa que acontece. Com todos nós é assim que acontece, né? Na nossa cultura. Nós estamos mudando essa cultura. Que movimento nós estamos falando? Então, eu vou encerrar falando desses movimentos. Então, já deixa as suas perguntas aí, por favor. André Monteiro, sala de ginástica artística, pelo amor de Deus, fantástico, né? Quantos elementos tem ali? E é uma coisa assim, elementos diferentes do tradicional, que o aluno ou a criança está acostumado. Então, isso gera uma novidade. Então, a própria processo nosso de atendimento não se torna enfadonho, cansativo, porque a gente tem sempre a possibilidade de estar trazendo alguma coisa nova, né? Desafios novos para o próprio aluno, para o seu próprio desenvolvimento, com equipamentos diferentes. Vamos lá, então. Profissional de educação física. Que grupo, de que movimentos nós estamos falando? Atividades físicas, né? Não é bem exercício físico, mas, por exemplo, andar, correr, rolar, girar, cambalhota, todas essas coisas aí que a gente faz com o próprio corpo. Vivências esportivas. Então, por exemplo, a gente não trabalha com esportes, mas cada esporte tem uma série de movimentos. Então, tudo isso a gente usa. O psicomotricista, quanto melhor for o repertório motor dele, mais chances ele vai ter de criar sugestões de movimentos para um aluno numa certa situação. O que eu quero dizer? O aluno está lá fazendo uma atividade. Você está observando. Você observa que ele deu uma caída, ou até parou, e você vai estimular alguma coisa. Aí você olha do lado, vê o ambiente. Se você tiver um repertório motor, por exemplo, de um esporte, de um movimento de um esporte, que seja bem interessante, que caiba ali, então você vai usar a sua criatividade, a sua sensibilidade, o seu feeling, que está envolvendo aquele aluno que você conhece bem, você conhece os aspectos positivos e negativos dele, você vê que aquele ambiente tem chance de fazer aquilo, você tem aquele repertório, você traz o repertório e você cria um estímulo, uma proposta. Então, quanto maior for o seu repertório, melhor. Melhor para o psicomotricista. Então, por exemplo, nós, tanto em relação ao autoconhecimento, quanto ao aprendizado de novos movimentos, né? Por exemplo, vamos supor que eu não tenha muita habilidade em ginástica artística. Então, eu vou chegar lá, professora André, professora, quero aprender. Eu sei 3, 4, 5 que aprendi na faculdade e tal, mas eu quero aprimorar. Então, vou lá e desenvolvo o meu repertório psicomotor. E, além do mais, eu vou estar fazendo aquilo que eu vou propor no meu aluno em mim mesmo. Eu vou estar tendo minha própria experiência. Então, isso aí também é extremamente importante. Então, nós temos ginásticas, danças, lutas, brincadeiras populares. Muito interessante. Muito interessante. Uma vez eu estava num clube jogando peão com um aluno. Todo mundo achou que aquele aluno não ia jogar peão, porque você tem que colocar o barbante no peão,
uma forma, uma certa tensão, fazer movimentos complexos, que exigem uma coordenação bem complexa, e o aluno fez e conseguiu rodar o peão, não da primeira vez. Aí vai da nossa paciência, tudo, mas ele fez. Agora, o interessante é que nós estávamos no meio da atividade, e daí passava gente perto e tal, e geralmente os mais velhos, né? Olha quanto tempo não vejo peão, e tomava o peão do meu aluno e queria jogar peão, né? Mas faz parte desse contexto, porque o meu aluno viu que os outros jogavam, se interessavam, daí ele pegou e também fez, né? Olha que legal. Então, brincadeiras populares têm um campo enorme. Pedagogo. Então, movimentos. Então, movimento de cabeça, já falei de ler e tal. Olhos, mãos, de andar, sentar. Na nossa cultura de escola, sentado em carteira, a gente não tem muito movimento, que, né? Infelizmente é assim. Mas nós temos também na escola a vida prática, que pode ser bem usada. O que é a vida prática? Lavar as mãos, varrer. A Maria Montessori usa muito isso. Nós usamos muito amarrar o tênis, né? Na terapia ocupacional, usa a expressão atividade da vida diária, que é abotoar o botão da camisa, escovar os dentes, né? Pentear o cabelo, e assim vai. Então, todos esses movimentos são extremamente interessantes se a gente olhar para ele não somente como uma coisa funcional, uma coisa de autonomia. Ah, eu preciso aprender a botar a camisa porque eu preciso de autonomia. Tudo bem, autonomia é uma consequência do meu desenvolvimento psicomotor, na medida em que eu desenvolvo a minha psique, meu intelecto, meu cognitivo, uma série de coisas, e através do abotoar a camisa, eu consigo fazer movimentos bem delicados, bem complexos, né? Então, tudo isso faz parte, não só olhar para o movimento como uma coisa mecânica, senão a gente vai ter aquela visão mecanicista. O psicopedagogo, né, na clínica, tem, assim, jogos, né, que nós usamos também, joguinhos, usamos um monte de jogos. Mas o psicopedagogo usa bastante, né? Jogos na sua clínica. Então, quebra-cabeça, joguinhos mesmo. Nós temos jogo de botão, nós temos casinha, que a gente monta a casinha. Tem jogos que a gente faz alguns movimentos de bater, de encaixar, que são brinquedos pedagógicos, brinquedos com barbante, telefone sem fio, são todos movimentos que a gente vai estar usando através de jogos. O profissional tem que criar um ambiente alegre e que a criança se sinta bem, se sinta acolhido. Isso importa, não importa onde, faz toda a diferença. Sim, Andréa, faz toda a diferença. Olha só, fizeram estudos científicos e descobriram que a empatia é importante num processo psicoterapêutico. Tudo bem fazer pesquisa, mas é uma coisa que a gente já sabe na prática. Se não tiver empatia, se eu não me importar com o outro, sabe, eu preciso me importar com o outro. O trabalho que eu fiz assim, nós fizemos com pessoas em conduta atípica de autismo, é extremamente importante você entrar no mundo do outro, para você começar a interagir de dentro do mundo do outro, com o outro.
Então, nós precisamos ter empatia. Se nós mantemos uma distância, daí não gera essa empatia, né? Não gera esse acolhimento. Uma vez eu vi uma coisa, viu, professora Márcia Castro? Eu vi uma coisa, uma vez me falaram assim, ó, em relação a pessoas com conduta típica de autismo. Me falaram assim, de repente você não tem que fazer coisas para tirar o indivíduo de dentro dele. Porque, de repente, ele não quer sair de dentro dele. E se você quiser tirar ele de dentro dele, você corre o risco de forçar a barra, de perder o timing, o tempo certo. Então, nós temos que caminhar junto com ele. Simplesmente caminhar junto com ele. Com muita empatia, com muito acolhimento, com muita disposição. Eu poderia falar de forma mais profunda, com muito amor, para que, no momento que ele olhar para você e ele estender a mão, aí sim que ele encontre uma outra mão disposta a segurar na mão dele e caminhar junto. Então, tem o acolhimento e tem o tempo certo. Interessante, né? Spencer, esportes de aventura, arvorismo, tirolesa como desafio, interessante para... Nossa, é. Então, essas possibilidades são extremamente interessantes, viu, professor Spencer? Agora, para que a gente considere isso um trabalho psicomotor, precisa ter dentro daquele contexto. Precisa ter visão sistêmica, precisa ter um objetivo, precisa ter um movimento corporal, psicomotor, e precisa ter um método. Bom, dentro do método, nós temos técnicas. Então, se a gente for ver a definição de método e técnica, muitas vezes se usa a mesma definição, com toda razão, que é um processo, é um passo a passo para se desenvolver alguma coisa com um determinado objetivo, e que se uma outra pessoa desenvolver esse passo, qualquer pessoa desenvolver, ela vai ter a chance de ter os mesmos resultados. Então, ele é repetível. Então, técnicas científicas e métodos científicos, têm um embasamento científico, têm um contexto, um construto teórico científico, comprovado, testado, etc. E tal. Então, assim, no nosso método, nós usamos muitas técnicas. Agora, é importante que as técnicas que estejam dentro de um método, elas estejam todas em consonâncias com elas mesmas e com o método em si. Senão, cada hora a gente vai para um lado. E isso é muito comum acontecer. Eu já falei isso na nossa live lá. Método é simples, mas não é fácil. Então, método psicomotor, nós temos o nosso método Vida Pura, nosso método psicomotor. Eu estou vendo que existem outros métodos. Assim, estou interessado, mas eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. Então, não posso falar com mais propriedade. Mas eu já vi pelo menos 2 métodos aí que parece que são métodos, parece que tem um contexto de método. Então, você tem que atuar com método. Né? E muitas vezes um método não é compatível com o outro. Então, você vai atuar com método, principalmente no começo, era bom que fosse firme no método. Lá para frente, quando você já estiver mais experiente, dominando e tal, daí dá para começar a criar coisas diferentes, né? O pedagogo tem o método Montessori. Esse é um método que está em perfeita harmonia com a gente.
O psicopedagogo tem métodos educacionais e clínicos. E o terapeuta, método clínico. Então, por exemplo, só para falar assim, algumas técnicas que nós usamos, por exemplo, usamos técnicas de educação física, por exemplo, a técnica parcial progressivo. Você faz uma coisa, depois você faz um segundo momento. Depois você faz um terceiro momento. É assim, você vai progressivamente. Esse técnico parcial progressivo, a gente usa o técnico parcial progressivo global. Primeiro a gente mostra o todo, depois a gente faz um pedacinho. Depois a gente faz um pedacinho, mais um pedacinho faz o todo. E assim a gente vai montando na cabeça da pessoa todo aquele contexto. A arte-terapia, nossa, está 1h20. Teria bastante, dá para a gente fazer uma live só por cada uma dessas coisas aqui. Montessori, dinâmicas de grupo, muito interessante, a gente usa bastante. Técnicas psicoterapêuticas e algumas técnicas que eu acabei criando aí no nosso método, né? Deixa eu ver aqui. Andréia. Andréia, estou sem óculos. Hoje atendo em uma clínica com fisioterapeutas. Eu uso a sala deles para brincar ensinando. O prazer de fazer um movimento e quando ele está feliz e relaxado, o aprendizado flui muito melhor. Lógico. Porque quando ele está relaxado e feliz, o aprendizado, e não só o aprendizado em si, mas o próprio desenvolvimento dele, é porque ele está motivado, ele que quer fazer. Isso que a gente chama de lúdico. E quando a gente está numa atividade lúdica, a gente alinha o corpo, a psique e o centro, e isso é curativo. Então, isso aí é fundamental. Em relação à criança com deficiência, devemos ter a certeza que chegou um ser humano com potencial e devemos ver o que ele consegue, não o que ele tem dificuldades. Exatamente. Exatamente. Aqui eu vou lembrar uma frase que eu já até falei aqui no nosso canal. Tem uma frase assim que eu penso assim, ó. Não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Eu uso muito isso quando eu olho para um aluno. Uma vez eu fui visitar uma clínica numa cidade perto aqui de Campinas e tinha um aluno que tinha paralisia cerebral. Era diagnosticado com paralisia cerebral. E a professora chegou para mim, muito atenciosa, tudo, e começou a falar de diagnóstico, de prognóstico dele na minha frente, na frente do aluno. E eu fiquei incomodado, eu não queria, né? Mas foi, então durou um pouquinho ali e terminou e eu falei, nossa, eu queria atender esse aluno, sabe? E aí eu digo para vocês, precisa tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. Né? Depois de muito tempo, eu fui trabalhar num clube social, aparece uma mãe querendo colocar o filho dela no meu atendimento. Adivinha quem era? Era aquele mesmo que estava na clínica em outra cidade. Olha só. Mas é isso mesmo. A gente tem que buscar o melhor. O que vai acontecer já não está na nossa mão, né? Está na mão de Deus, né? Minha percepção e ponto favorável na ginástica artística é o desafio em realizar movimentos novos em materiais e equipamentos que normalmente não são novidades. Exatamente, professor André, exatamente. E assim, é uma novidade, diria assim, para a grande maioria, muito novidade. Né? Não é uma coisa da nossa cultura, nós estamos acostumados, né? Então, isso dá um diferencial muito grande, muito interessante. Professor Chinês, boa noite, obrigado pela presença. O trabalho com idoso é muito interessante também. Sim, também já trabalhei muito com idosos, muito com idosos.
Muito interessante. Você vê, o nosso método, a gente, como o trabalho tem um momento individual e um momento coletivo, então não importa como a pessoa está se apresentando, como o indivíduo está se apresentando. Porque a nossa prescrição vai ser para aquele indivíduo. Então, a gente costuma falar assim, a diferença do nosso método é que nós somos, se nós fossemos fazer uma metáfora, como se nós fôssemos o alfaiate. Nós vamos fazer a roupa sobre medida, né? Então, as pessoas com idosos, é um trabalho muito, muito, muito bacana também. Gente, nossa, 1h30. Querem fazer alguma pergunta, mais algum comentário? Olha, fiquei muito contente aqui com a presença de vocês. Pode colocar aqui, colocar algum tema que vocês queiram sugerir para as nossas lives. Pena que eu não consigo enxergar a carinha de vocês aqui, né? Podia dar uma ideia para o YouTube, né? Pessoal, tem um comentário? Ah, sim, professor André. Mas carentes todos nós somos, viu? Agora, o trabalho nosso, de certa forma, usando essa linguagem que você usou, é perceber a carência do nosso aluno. Então, nós chamamos assim de aspectos positivos e aspectos negativos. Então, nós percebemos, olha só que interessante, nós identificarmos, de repente, a carência do nosso aluno e suprir essa carência, ou melhor, fazer com que o próprio indivíduo supra a sua carência, ele transcenda, ou falando numa linguagem mais da psicologia, ele assimile e integre essa carência, esse conteúdo que está gerando, como se fosse um buraco na psique, né? Um complexo com tonalidade afetiva negativa, que é essa carência que você está falando. Se nós identificarmos isso, como que nós vamos fazer isso de uma forma não verbal, através de movimentos corporais e atividades psicomotoras, para que ele consiga reelaborar esse conteúdo e assimilar, integrar e deixe de ter carência com isso. Você percebe o que você falou? Muito interessante. Nós, assim, o método que eu acabei desenvolvendo, a teoria dele eu dei o nome de psicomotricidade positiva, porque nós não necessariamente estamos focados nas carências, nós estamos focados nos aspectos positivos, porque na medida que nós fortalecemos os positivos, os negativos também vão sendo assimilados pela psique, pelo indivíduo como um todo. Mas, quando a gente identifica, isso também faz parte, mas não é o foco principal, mas quando a gente identifica uma carência, um aspecto negativo, como que nós vamos fazer para tratar disso de uma forma não verbal? O que é a forma não verbal? Eu descubro uma carência da pessoa, eu vou falar, não, para com isso, ou então, fala mais sobre isso. Não, uma forma não verbal, através de técnicas psicomotoras não verbais, para que a pessoa, sem saber,
ela mesma vai reelaborando esses conteúdos e solucionando. E solucionar, em termos de psicologia analítica, significa assimilar e integrar esses complexos à sua psique ou à sua totalidade. Muito bacana essa sua observação, olha só. Todos nós conseguimos fazer as coisas, né? Aí vai depender muito de uma série de condições, né? Por exemplo, uma pessoa que já está num ciclo de idade avançado, como eu, né? Que não é um jovem, não é uma criança. Segundo Jung, a gente começa a entrar num ciclo, porque o desenvolvimento é feito em ciclos em espiral. Então, a gente vai vivendo, tendo experiências, depois nós vamos tendo experiências parecidas com o que a gente já teve, só que a gente está num outro ciclo. Então, a gente dá outras soluções, a gente incorpora mais componentes, a gente vai incorporando com maior complexidade aquelas coisas e vai se desenvolvendo. Então, uma pessoa já que está num outro ciclo com mais idade, de certa forma, ela passa a reavaliar o que ela já passou. Então, não é ou fazer coisas novas, talvez não seja, sabe, não é a atividade em si, não é me esforçar para fazer aquela atividade, porque o foco não está na atividade, o foco está no desenvolvimento integral do indivíduo. E numa pessoa idosa, promover o desenvolvimento integral desse indivíduo talvez signifique ajudá-lo a reavaliar as coisas, reformular isso, reelaborar. Tem bastante material, tem material de uma vida inteira para trás, né? Tem bastante material para ser reelaborado e assimilado, né? Então, se um idoso tem um professor, um psicomotricista terapeuta, que não entendeu isso por ser jovem, por estar muito longe, todos nós, eu já fui jovem, eu sei como que é, né? A gente não, tem certas coisas que a gente só vai entender e vai amadurecer com o tempo. Inclusive isso, que existem fases diferentes. Então, por exemplo, se eu olho o idoso fazendo uma atividade, eu tiro o foco no ele conseguir a fazer a atividade pela atividade em si. Mas sim, de repente, ele está de uma forma não verbal, como nós falamos aqui, né? A Andrea falou exatamente não verbal, né? De forma não verbal, a como ajudá-lo nesse processo. Então, o trabalho com o idoso, em certos aspectos, é diferente do adulto, é diferente do adolescente, é diferente da criança. Porque nós estamos em ciclos diferentes, em ciclos de maturação, né? Tem dificuldade, às vezes, com pais, de aceitarem que é um trabalho minucioso e que eles devem se envolver, mas a maioria não aceita. Um tema legal para a live. O que acha, professor? Fantástico. Mas isso aí não é só você, não, viu? Daí é uma reflexão, né? Porque até que ponto a gente tem que contar ou que influenciar ou colocar os pais nessa nossa dinâmica de atendimento. Já aconteceu coisas bem interessantes. Assim, uma vez, chegou uma mãe com uma filha desesperada, a filha estava em depressão profunda. A menina, nossa, estava triste de ver. Tudo bem, é a nossa praia,
vamos atendê-la, tal, papapá, sem problema. Quando começa, já marcando, tal. Eu vi que era um caso urgente, né? Inclusive, porque ela estava bem ruinzinha. Nossa, daí começamos. Né? Nessa época, nós estávamos lá no SESI, nós estávamos com a Maria Miele aqui, que está presente aqui, estava lá, tudo, e começamos lá. A menina melhorou absurdo, eu diria que ela saiu da depressão. Daí ela começou a gostar tanto de ir nas nossas atividades, e você vê, uma pessoa que não tinha ânimo para levantar da cama, e ela tinha ânimo para levantar e para ir para as nossas atividades, sinal que ela estava gostando muito. E por isso que deu o efeito também, né, de tirar ela da depressão. Daí a mãe, o que a mãe fez? Por ver que ela gostava tanto de ir nas nossas atividades, e a menina estava com algum problema na escola, a mãe deu um castigo para a criança. Falou assim, ó, se você não tirar nota na escola, a partir de hoje você está proibida de ir nas atividades. E proibiu ela de... Você vê, ela saiu da depressão com a gente, e ela, em vez de, né, vamos mais, tal, proibiu ela de continuar. Como uma forma de um castigo, né, de um reforço negativo. Então é assim mesmo, né? Nós temos... Acontece, né? Paciência. Tem coisas que a gente não tem muito o que fazer, né? Maravilha, gente, queridos. Muito obrigado. Agora quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui. Muito obrigado.